Vamos ver agora sobre a cidade imaginária dos contratos. Era uma vez na cidade de Contratópolis, onde os adultos eram tão viciados em fazer contratos que até mesmo os animais e elementos da natureza eram envolvidos nessa trama cômica. Na Rua das Formalizações, onde os advogados pareciam florescer como cogumelos após a chuva, o Sr. Benedito, um morador local, era conhecido por ser o mestre dos contratos mais inusitados. Um dia, o Sr. Benedito teve uma ideia brilhante ao notar que as nuvens frequentemente bloqueavam a vista da varanda de sua casa. Ele decidiu redigir um contrato para as nuvens, solicitando que elas se comprometessem a evitar sua varanda, em troca de alguns raios de sol extras. O Sr. Benedito, com sua caneta reluzente, entregou o contrato para o vento, que o levou para as alturas. As nuvens, sem entenderem exatamente o que estava acontecendo, aceitaram o acordo. A cidade testemunhou um espetáculo de cores no céu, já que as nuvens dançavam em torno da varanda do Sr. Benedito. As nuvens, sem entenderem exatamente o que estava acontecendo, aceitaram o acordo. A cidade testemunhou um espetáculo de cores no céu, já que as nuvens dançavam em torno da varanda do Sr. Benedito, garantindo-lhe a vista perfeita. Enquanto isso, o Sr. Pereira, dono de um galinheiro, estava ocupado redigindo contratos peculiares com suas galinhas. Ele ofereceu segurança e alimentação de qualidade para aquelas que botassem ovos regularmente. Em troca, as galinhas concordavam em se tornar frango assado após alguns anos de vida, garantindo uma recompensa justa por seus serviços. A cidade estava repleta de histórias hilariantes. O Sr. Johnson fez um contrato com as árvores do seu jardim, assegurando que elas crescessem em um formato artístico em troca de um adubo especial e regas regulares. A senhora Matilde estabeleceu um acordo com os pássaros para que cantassem apenas durante o seu chá da tarde, criando uma trilha sonora personalizada para sua pausa diária, em troca de algumas migalhas de pão francês torrado. Enquanto Contratópolis florescia em seu peculiar universo de contratos, uma ameaça inesperada surgiu. O supervilão conhecido como Dr. Caos, um gênio do mal que se deleitava em destruição desenfreada, decidiu que Contratópolis seria seu próximo alvo. E o vilão Dr. Caos revelou sua verdadeira astúcia. Ele era um mestre em encontrar falhas nos contratos e explorar as fraquezas humanas. Ao perceber que os contratos podiam ser torcidos para servir a seus próprios propósitos malignos, ele começou a se infiltrar nos acordos de Contratópolis, minando a confiança na ordem que os contratos haviam estabelecido. Os moradores ficaram alarmados, pois a cidade que celebrava contratos agora se via ameaçada por alguém que desafiava todas as normas. Dr. Caos lançou contratos sombrios e tentadores, oferecendo poder e riquezas em troca de favores sinistros. Muitos cidadãos, tentados pela promessa de grandiosidade, começaram a ceder às tentações e a quebrar os contratos estabelecidos. A cidade, uma vez unida pelos laços peculiares dos contratos, começou a se fragmentar. Nesse momento de crise, um super-herói inusitado surgiu para proteger Contratópolis: o Contratante. O Contratante não era um super-herói convencional com capa e poderes extraordinários. Em vez disso, ele possuía uma pasta repleta de contratos meticulosamente redigidos para lidar com situações extraordinárias. Seu traje consistia em um terno impecável e uma gravata reluzente. Ele abordava a ameaça do Dr. Caos com uma abordagem única, usando contratos para neutralizar o caos. Enquanto isso, os moradores observavam ansiosos, perguntando-se se um simples contrato seria suficiente para deter a destruição iminente. Mas o contratante sabia que, para derrotar o Dr. Caos, ele precisava de algo mais do que papel e tinta. O contratante, ao perceber a ameaça, confrontou o Dr. Caos em um embate verbal. Mas o vilão, hábil em encontrar brechas nas palavras, transformou até mesmo as cláusulas mais sólidas em armadilhas. Ele incitou o caos,
fazendo com que as pessoas se voltassem umas contra as outras, tornando-se mais rico e poderoso a cada contrato quebrado. Foi nesse momento que o contratante percebeu que, para derrotar Dr. Caos, ele precisava de mais do que contratos convencionais. Ele mergulhou em seus arquivos secretos e encontrou um contrato esquecido há muito tempo, o contrato da redenção. Esse contrato peculiar tinha o poder de reverter as consequências negativas dos contratos quebrados. O contratante, com determinação, abordou aqueles que haviam cedido ao Dr. Caos, oferecendo-lhes o contrato da redenção. Aos poucos, a esperança foi restaurada na cidade, enquanto as pessoas reconheciam os erros e se comprometiam a consertar o que haviam destruído. Dr. Caos, irritado com a resistência do contratante, tentou encontrar falhas até mesmo no contrato da redenção. No entanto, sua astúcia encontrou um adversário à altura, pois o contratante havia previsto cada possibilidade. Com a assinatura do contrato da redenção, a cidade começou a se curar, e o poder de Dr. Caos enfraqueceu. Os moradores de Contratópolis, aprendendo com os erros do passado, renovaram seus contratos com um novo entendimento da importância da integridade e da colaboração. Dr. Caos, derrotado pela força dos contratos restaurados, foi banido de Contratópolis. O contratante permaneceu como o guardião vigilante da cidade, agora mais consciente do potencial destrutivo que uma má interpretação dos contratos poderia causar. Contratópolis, mais resiliente do que nunca, continuou sua vida absurda, aprendendo a lição de que a verdadeira força dos contratos reside na honestidade e no compromisso mútuo. Era uma vez, em um bairro pacato, um casal chamado Carla e João. Esses dois, cansados das idas e vindas que a vida lhes proporcionava, decidiram inovar. Num acesso de criatividade, criaram o Contrato da Felicidade Doméstica, uma espécie de manual de convivência para ser aplicado dentro de casa. Imagina só, datas marcadas para lavar a louça, punições para quem esquecesse de tirar o lixo e até gratificações por tarefas extraordinárias. Parece um enredo de ficção científica, mas a verdade é que, na vida real, os contratos já desempenham um papel crucial, não só no mundo dos negócios, mas também na teia complexa dos relacionamentos interpessoais. Voltando à nossa história, Carla e João, ao criarem esse peculiar contrato, não imaginavam a reviravolta que suas vidas dariam. No início, tudo parecia engraçado e um pouco exagerado, mas logo perceberam que aquelas cláusulas detalhadas estavam trazendo uma ordem surpreendente ao seu cotidiano. Vamos imaginar o contrato que eles fizeram. Contrato de convivência doméstica, detalhado entre Carla e João. Este contrato é celebrado entre Carla e João, com o objetivo de estabelecer regras específicas e diretrizes para promover a harmonia e a felicidade em seu convívio doméstico. Tarefas domésticas. A limpeza da casa será realizada aos sábados, das 9 às 12 horas, com alternância de responsabilidade semanal. A lavagem da louça será feita diariamente, sendo Carla responsável nas segundas, quartas e sextas e João nas terças, quintas e sábados. Horários de chegada e saída. O horário de chegada durante a semana será estabelecido em 19 horas, exceto em casos de aviso prévio sobre atrasos ou mudanças nos horários. Horários de saída para compromissos pessoais ou sociais serão comunicados com, pelo menos, 24 horas de antecedência. Convívio social. Visitas à casa dos parentes serão limitadas em até 2 vezes por semana, salvo em casos de extrema necessidade ou acordo mútuo. Para outros eventos sociais, ambas as partes precisarão concordar antes da participação. Atividades de lazer. Atividades de lazer, como passeios e jogos de videogame, serão encorajadas para fortalecer os laços do casal. A prática de sexo será realizada 1 vez por semana como componente vital da intimidade do relacionamento, respeitando sempre o consentimento mútuo. Ingestão de alimentos e bebidas. A responsabilidade de cozinhar será alternada semanalmente e ambas as partes contribuirão para a preparação das refeições.
O consumo de bebida alcoólica será moderado, limitando-se a 2 doses equivalentes a 200 ml de bebida alcoólica por dia, e o teor alcoólico não deve exceder 15%. Higiene pessoal. Tomar banho todos os dias à noite antes de dormir é obrigatório. A arrumação das camas será uma tarefa diária realizada pelo último a levantar para manter o ambiente mais organizado. Comunicação. Independente da situação, deve existir uma comunicação aberta e honesta sobre necessidades, preocupações e expectativas. A resolução de conflitos será alcançada por meio de diálogos saudáveis, sem gritos, ofensas e outras práticas que possam vir a dificultar a comunicação e compreensão mútua. Gratificações e punições. Gratificações serão concedidas por esforços adicionais, como massagem ou o preparo do alimento favorito. Punições, como a imposição de uma tarefa extra, serão aplicadas em caso de esquecimento das responsabilidades designadas, como não tirar o lixo ou lavar a louça na data estipulada. Vigência. Este contrato entra em vigor na data de assinatura e será revisado a cada 6 meses para ajustes, se necessário. As partes que declaram ciência e aceitação de todos os termos e condições estabelecidos neste contrato de convivência doméstica assinam abaixo nas linhas pontilhadas. Se você gostou desse vídeo, onde tentamos demonstrar de forma maluca como os contratos podem ser benéficos para ambas as partes, considere se inscrever no canal para assistir a mais vídeos assim. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.